O que todos viam como entulho, ela via como oportunidade de ficar rica. Mariana Bittencourt tinha 42 anos, mãos calejadas e uma proposta que fez o homem mais influente do distrito rir na sua cara. Ela queria comprar o que sobrou de uma fábrica demolida. Pedaços de concreto, ferro retorcido, tijolos partidos ao meio. Aquilo que ninguém mais queria. O que ela não disse a ninguém era o motivo real. Desde a noite anterior, ela não conseguia dormir. Ficou deitada na cama com os olhos no teto, fazendo cálculos na cabeça, tentando controlar a respiração, tentando não deixar a esperança crescer rápido demais, porque já tinha aprendido, na vida dura que levou, que esperança que cresce rápido demais é a que mais dói quando desmorona. A antiga fábrica de beneficiamento de grãos ficava no fim da estrada de terra que cortava o distrito de Barra Seca pelo meio. Durante 50 anos, ela funcionou. Depois fechou. Depois, apodreceu. E quando os herdeiros decidiram vender o terreno, mandaram uma empresa de fora para demolir o que restava de estrutura. Em 2 dias, uma parede de concreto que resistiu a meio século de sol e chuva virou pó e pedaço. O que restou foi um monte. Mariana estava passando de carro quando os caminhões ainda trabalhavam. Parou no acostamento e ficou olhando pela janela. Não como quem olha para uma ruína, como quem enxerga coisa que os outros ainda não viram. Ela encostou o carro, desceu e ficou parada na beira do terreno, com o vento batendo no rosto. O avental de couro que usava no trabalho estava dobrado no banco de trás. Ela tinha voltado há pouco de uma obra em que ajudava a classificar entulho para reaproveitamento, serviço que fazia há mais de 15 anos. Seus olhos eram treinados, e o que viram naquele monte não foi lixo. Foram tijolos maciços, do tipo que não se fabrica mais. A argamassa antiga que os prendia era diferente, mais grossa, mas ela sabia como se retirava sem partir o tijolo. Eram vigas de madeira escurecidas pelo tempo que o reboco protegia por dentro, e nas beiradas, onde o concreto tinha lascado ao cair, apareciam fragmentos de pedra de cantaria nas fundações, pedras que o mercado local procurava e raramente achava. Mariana foi embora sem falar com ninguém naquela noite. Mas voltou no dia seguinte. O terreno pertencia a Hélio Drummond. Todo mundo em Barra Seca conhecia Hélio, dono de armazém, de uma transportadora pequena e de boa parte das terras na saída norte do distrito. Homem de 60 anos, barriga farta, que usava camisa social mesmo em dias de calor e gostava que as pessoas soubessem com quem estavam falando. Ele não era mau, não era bom. Era do tipo que sorri quando tem vantagem e some quando não tem. Mariana marcou uma conversa com ele no escritório do armazém. Chegou pontual, com uma pasta de papéis que ela mesma havia montado, com fotos do terreno tiradas pelo celular e uma proposta impressa numa folha dobrada ao meio. Usava a camisa jeans de sempre, o avental de couro marrom amarrado na frente, o cabelo loiro preso num coque simples. Tinha o rosto de quem vive ao ar livre, uma luminosidade cansada, mas firme. Hélio recebeu a proposta, abriu a folha, leu o número e levantou os olhos para ela com aquele sorriso que ela já conhecia. O sorriso de quem acha graça. "Você quer me pagar isso por aquele monte de entulho?" Ele perguntou devagar, como se estivesse falando com alguém que não entende direito. "É o que vale." Mariana respondeu, sem piscar. "Mariana, você tem quanto tempo de obra?" Ele perguntou. 15 anos. "Então você sabe que aquilo ali não tem serventia para ninguém. É entulho. Vou ter que pagar para tirar dali. Então me vende, e não precisa pagar para tirar." Ele ficou olhando para ela por um momento. Depois deu uma risada curta, como se aquilo fosse o melhor negócio do dia. Pegou a proposta e assinou. Mandou um funcionário tirar uma cópia. "Vai lá, então. Boa sorte com seu monte de pedra." Mariana pegou o papel, dobrou com cuidado e colocou na pasta. Saiu do escritório sem pressa. Só quando entrou no carro e fechou a porta é que deixou o ar sair do peito de uma vez, como se tivesse segurado a respiração por toda a conversa. Ela tinha 1 semana para começar a retirar o material, e não tinha ninguém para ajudar. Na manhã seguinte, ela chegou ao terreno antes do sol raiar. O campo de milho do lado ainda estava escuro, só a linha do horizonte começava a ficar laranja.
Ela desceu do carro com a lanterna do celular acesa, botou o avental de couro, puxou os primeiros tijolos com as mãos e começou. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Os primeiros dias foram de silêncio e solidão. Mariana trabalhava de madrugada até o meio da manhã. Descansava 2 horas no banco do carro porque não queria ir embora e voltar, e retomava até o fim da tarde. Ela separava os tijolos por tamanho e condição, empilhava com método, criava fileiras que iam crescendo devagar ao lado do galpão de madeira escura que estava no canto do terreno, ainda de pé apesar da demolição. Naquelas horas de trabalho em silêncio, a cabeça ia para lugares que ela costumava evitar. Ia para o pai. Seu Agenor Bittencourt tinha sido pedreiro por quase 40 anos. Começou ainda menino, aprendiz de um tio que construía casas simples no interior, e foi aprendendo no tato, na paciência, no peso das coisas. Quando Mariana tinha 8 anos, a mãe tinha muito o que fazer em casa e não tinha onde deixar a caçula, então seu Agenor levava a filha junto para a obra. Mariana ficava sentada num bloco de concreto, observando o pai trabalhar, e ele ia explicando cada coisa com aquela voz pausada de quem acredita que tudo tem importância. Esse tijolo aqui, Mariana, olha o som que faz. Ele batia com o nó do dedo na peça e ela soava sólida, firme. Tijolo bom canta diferente de tijolo ruim. Tijolo ruim é oco, ressoa vazio. Tijolo bom tem barriga cheia. Ela aprendeu a ouvir os tijolos antes de aprender a ler corretamente. Aprendeu a distinguir a argamassa velha de nova pelo cheiro, a reconhecer madeira de lei pelo peso e pela textura da fibra quando passava a mão, a identificar pedra de cantaria pela cor e pela granulação, características que nenhum livro ensina, mas que os olhos gravam quando a pessoa presta atenção. Seu Agenor foi embora quando ela tinha 26 anos. Uma manhã simplesmente não acordou. Mariana foi chamada pela irmã Rosângela, e quando chegou à casa dos pais, ele já estava deitado com aquela paz de quem foi embora sem sofrimento, sem aviso, sem despedida. Ela nunca conseguiu se despedir direito, e havia carregado isso de um jeito que ela mesma não sabia nomear. Não era só saudade. Era também a sensação de ter uma herança que ninguém via, que ela carregava no corpo inteiro, nas mãos e nos olhos, e que o mundo raramente valorizava. Até agora. Os vizinhos passavam pela estrada e olhavam. Alguns paravam o carro, desciam, tentavam entender o que ela estava fazendo. Vai vender isso para quem, Mariana? Perguntou seu Valdecir, um senhor de cabelos brancos que morava do outro lado da estrada e estava acostumado a ver tudo o que acontecia naquela esquina. Para quem precisar, seu Valdecir? Mas quem vai querer comprar entulho? Não é entulho, é material de construção. O velho olhou para o monte, olhou para ela, e balançou a cabeça com aquela expressão de quem não quer discutir, mas também não concorda. Foi embora. Mariana ficou olhando a silhueta dele sumir na estrada e sentiu algo que ela reconheceu como determinação. Não raiva, não mágoa. Aquela coisa quieta e firme que a fazia continuar mesmo quando ninguém entendia. O que mais pesava não eram os tijolos, era o que as pessoas diziam. E o pior não vinha dos estranhos. Vinha da Rosângela. Rosângela Bittencourt era 5 anos mais velha que Mariana, e sempre agiu como se essa diferença fosse uma hierarquia permanente. Tinha se casado com Décio Gomes, dono de uma mercearia na cidade mais próxima, e desde então vivia convicta de que tinha subido na vida de um jeito que a irmã nunca tinha conseguido. Moravam numa casa grande de alvenaria com jardim na frente. Tinham um carro de modelo recente, e Rosângela gostava de mencionar essas coisas nas conversas como quem menciona o tempo, com uma naturalidade que não era natural. Quando Rosângela soube do negócio com o terreno do Hélio, não telefonou para Mariana. Foi pessoalmente à mercearia do Décio e contou a história em voz alta para quem quisesse ouvir. A minha irmã comprou o entulho da fábrica velha. Pagou dinheiro por entulho. Minha mãe deve estar se revirando. Alguém que estava no balcão perguntou por que ela tinha feito isso. Sei lá, Rosângela disse. Ela nunca saiu do lugar. É o que é.
Essa frase chegou até Mariana 3 dias depois, pela boca de uma conhecida que achou que estava fazendo um favor em avisar. E a frase pousou nela como um peso. Não era novidade. Rosângela sempre tinha uma versão de Mariana que era menor do que ela realmente era. Mas ouvir assim de segunda mão, com a crueldade diluída na casualidade, doeu diferente. Mariana continuou trabalhando. Na segunda semana, ela percebeu que não ia conseguir mover certas peças sozinha. Havia uma laje de concreto enorme que cobria uma parte das fundações e que não cedia nem com a alavanca de ferro que ela tinha comprado. Era pesada demais. E ela sabia que embaixo daquela laje havia pedras de cantaria, porque já tinha encontrado parte do padrão nas bordas. Ela precisava de ajuda, e ajuda custava dinheiro. Tinha guardado uma reserva pequena, fruto de meses de economia que usava para emergências. Usou parte dela para contratar 3 homens por diária: Jefferson, Beto e um rapaz que todos chamavam de Caetano, filho de um lavrador da região, que mal tinha 20 anos, mas era forte como ninguém. Os 3 chegaram na manhã combinada, sem fazer muita pergunta, porque serviço era serviço. Levaram 3 horas para mover a laje. Usaram alavancas, correntes e o macaco de um caminhão emprestado. Quando o concreto cedeu e deslizou para o lado, erguendo uma nuvem de poeira, Mariana ficou parada. O que estava embaixo não eram só pedras de cantaria. Havia azulejos, não fragmentos, peças inteiras, uma encostada na outra como se alguém tivesse colocado ali de propósito. Quadradas, finas, com um padrão geométrico em tons de azul, verde e branco que o tempo tinha deixado intacto, porque o concreto as protegia como um cofre. A cor tinha aquela riqueza suave das coisas feitas à mão, sem a uniformidade fria das peças industriais. Cada uma era levemente diferente da outra, com variações de tom que vinham do fogo e da mão do oleiro. Jefferson se abaixou e pegou uma. "Que coisa bonita", ele disse, virando a peça na mão. "Parece coisa antiga." "É", Mariana disse. "Vale alguma coisa?" "Não sei", ela respondeu. E era mentira. Ela sabia. Não com certeza de número, mas com a certeza de quem já tinha visto coisa parecida, numa obra de restauração em que trabalhou anos atrás, numa cidade a 2 dias dali, azulejos artesanais de olarias extintas. O engenheiro-chefe daquela obra tinha falado com ela uma tarde inteira sobre aquele assunto. Numa hora em que todo mundo tinha ido almoçar, e só eles 2 ficaram, ele explicando e ela ouvindo com aquela atenção que ela tinha para tudo que fosse sobre material antigo. Ela tinha guardado o nome dele no celular: Marcelo Tavares. Quando os homens foram embora com a diária em mãos, Mariana ficou sozinha no terreno. Cobriu as caixas que tinha separado com uma lona azul, amarrou bem e tirou fotos de cada peça com o celular. Tirou foto do padrão, do verso, da marca gravada no barro que ela quase não conseguia ler, mas que claramente era uma marcação de olaria. Ficou olhando para aquelas fotos no celular por um bom tempo, sentada num bloco de concreto, com o sol baixando atrás do campo de milho. O céu foi ficando laranja, depois roxo, depois escuro. Ela não se mexeu. Estava tentando entender o tamanho do que tinha encontrado e tentando entender o tamanho do que podia perder se não agisse com cuidado. Naquela noite, deitada na cama com o celular na mão, ela mandou as fotos para Marcelo Tavares com uma mensagem curta. "Marcelo, você se lembra de mim? Mariana, trabalhei com você na reforma da casa da Rua dos Ipês. Encontrei umas peças no interior. Precisava de uma opinião sua." Ela dormiu sem resposta, mas acordou às 6 da manhã com o celular vibrando. A mensagem de Marcelo era mais longa do que ela esperava. Ele disse que reconhecia o padrão. Perguntou a origem, o nome da olaria, se ela tinha conseguido ler. Disse que tinha um contato que poderia confirmar melhor, mas que pela foto, aquelas peças eram de uma olaria que havia funcionado no interior do estado por apenas 12 anos, entre as décadas de 50 e 60, antes de fechar. Que os arquitetos que trabalhavam com restauração de imóveis históricos procuravam aquelas peças há anos, que cada uma valia, no mínimo, o equivalente a um salário dela por mês de trabalho,
E havia centenas ali. Mariana teve que sentar na beira da cama. Ficou assim por um bom tempo, com o celular nas mãos olhando para o chão. O sol ainda não tinha entrado pela janela. Os pássaros lá fora começavam a cantar. E ela pensou no pai. Seu Agenor Bittencourt, pedreiro de mão cheia, que a levava para as obras desde que ela tinha 8 anos e lhe ensinava a diferença entre um tijolo furado e um maciço segurando ela pela mão enquanto caminhavam entre o entulho. Mariana, entulho para quem não sabe ver. Para quem sabe é material, ele dizia. Ela pensou no pai naquela manhã e sentiu uma mistura de saudade e gratidão que não sabia nomear bem, mas também sentiu outra coisa, um fio de medo, porque aquilo era grande demais para guardar em silêncio por muito tempo. Ela decidiu não falar com ninguém. Pelo menos por enquanto. Continuou trabalhando no terreno como se nada tivesse mudado, separando tijolos, classificando madeira, removendo ferro. As caixas com os azulejos ficaram cobertas pela lona no canto do galpão. Ela mesma não abria sem necessidade, mas a tranquilidade durou menos do que ela esperava. Na terceira semana, Hélio Drummond começou a notar os caminhões. Não era exatamente um segredo que Mariana estava retirando o material. O acordo previa isso. Mas Hélio nunca imaginou que ela fosse conseguir fazer saírem tantos caminhões carregados de um terreno que ele achou que era só destroço. Via da janela do armazém, que ficava do outro lado da estrada, e fazia as contas na cabeça, com aquela expressão de quem começou a achar que errou a conta. Ficou observando por alguns dias, primeiro com curiosidade, depois com aquela desconfiança tranquila de quem tem muito a perder e muito controle sobre as coisas ao redor. Não era um homem que agiu por impulso, era do tipo que observa, espera e age quando tem certeza. Foi quando chamou o sobrinho. Regis Drummond tinha 26 anos, era filho da irmã de Hélio e morava na casa do tio desde que tinha se separado de uma namorada com quem nunca devia ter ficado. Fazia bicos no armazém, dirigia caminhão quando precisava e tinha aquele tipo de esperteza nervosa de quem quer crescer rápido demais e ainda não entendeu que esperteza sem paciência é ruído. Hélio mandou Regis passar pelo terreno de forma discreta para ver o que estava sendo retirado. Regis foi. Parou o carro na estrada, fingiu que tinha algum problema no motor, desceu e ficou olhando. Viu os tijolos empilhados, as vigas de madeira separadas e, no fundo do galpão, as caixas cobertas por uma lona azul. Aquilo chamou a atenção dele. Tijolos e madeira eram materiais comuns. Qualquer um sabe o que é tijolo e madeira, mas caixas cobertas com cuidado eram outra coisa. Ele esperou Mariana virar as costas para ir buscar água na garrafa no carro. Entrou no terreno. Caminhou devagar até o galpão. Abaixou a mão em direção à lona. "Posso ajudar em alguma coisa?" A voz de Mariana veio das costas dele. Regis se endireitou. Virou com um sorriso que tentou parecer despreocupado. "Ah, estava só olhando. O tio Hélio me mandou ver como está o trabalho aqui." "O trabalho está bem," ela disse. "E o terreno é meu agora. Tenho o contrato assinado." Claro. Eu sei." Ele acenou com a mão como se aquilo não tivesse importância. Só uma visita. Ele foi embora sem pressa, mas olhando para as caixas uma última vez antes de dobrar a esquina. Mariana ficou parada no meio do terreno, olhando o carro sumir na poeira da estrada. Sentiu aquele aperto familiar, o mesmo que sentia quando a situação estava prestes a mudar de direção, e ela ainda não sabia para qual lado. Naquela mesma noite, ela ligou para Marcelo. "Marcelo, preciso fechar alguma coisa rápido. Tem alguém farejando o que tenho aqui." "Quanto você tem de peças inteiras?" "Contei 243 ontem." Silêncio do outro lado. "Mariana," ele disse devagar. "Você sabe o que tem aí?" "Tenho ideia. Tenho um contato, arquiteto que restaura imóveis históricos. Chama Fábio Rezende. Vou passar o seu número para ele. Mas escuta, você precisa guardar isso bem. Não deixa ninguém entrar naquele terreno sem você do lado." "Já entendeu," ela disse. 2 dias depois, Fábio Rezende ligou. Falou pouco, perguntou muito.
Perguntou sobre o padrão, sobre a espessura, sobre o verso das peças. Perguntou se ela tinha conseguido ler a marca da olaria. Ela tinha tentado, mas a marcação estava apagada em muitas peças. Em algumas conseguiu distinguir duas letras, C e V. Cerâmica Valença, ele disse sem hesitar. Aquele nome claramente significava algo para ele. Contou que a Cerâmica Valença havia funcionado por 11 anos, que fazia peças sob encomenda para obras específicas, que tinha fechado por motivo que ele não sabia ao certo, e que o acervo dela tinha se dispersado por obras em várias cidades da região. Mas ninguém nunca tinha encontrado um lote intacto daquele tamanho. Você pode me mandar uma amostra? 4 peças bem embaladas? Posso. E enquanto isso não vende para ninguém. Me dá uma semana. Ela concordou. Separou 4 peças, embrulhou em jornal, colocou numa caixa de papelão reforçada e mandou pelos correios para o endereço que Fábio mandou por mensagem. A semana de espera foi a mais longa que ela viveu em muito tempo. Ela continuou trabalhando no terreno durante o dia, movendo o que podia mover sozinha, organizando o que já estava separado. Mas a cabeça não estava totalmente no trabalho. Havia uma parte dela que ficava de sobreaviso o tempo inteiro, esperando o próximo passo de Regis, esperando a ligação de Fábio, esperando alguma coisa que ela não sabia nomear, mas que sentia que ia chegar. E foi nessa semana que Hélio foi até o escritório de um advogado. Mariana não sabia ainda. Ficou sabendo por Dona Leocádia. Leocádia Meireles tinha 68 anos, vivia sozinha há quase 2 décadas, desde que o marido foi embora para uma cidade maior e não voltou. Tinha uma casinha de telha vermelha a 300 metros do terreno e o hábito de caminhar de manhã cedo pela estrada, o que lhe rendia um mapa atualizado de tudo o que acontecia no distrito. Não era fofoca, era atenção. Havia diferença. Dona Leocádia conhecia Mariana desde que ela era menina. Tinha conhecido o pai dela também, seu Agenor, e guardava por ela um respeito silencioso, que nunca havia precisado ser dito em voz alta para ser real. Ela parou na beira do terreno, numa manhã de quarta-feira, enquanto Mariana empilhava madeira. Mariana, posso falar uma coisa? Pode, Dona Leocádia. A senhora cruzou os braços com aquele jeito de quem sabe mais do que vai dizer. Ontem, vi o carro do doutor Afrânio na frente do armazém do Hélio. Mais de 1 hora. E Hélio saiu depois com uma pasta. Você sabe que o doutor Afrânio é advogado, né? Mariana parou de empilhar. Ficou olhando para a madeira por um momento. Sei, Dona Leocádia. Não tô metendo o nariz onde não fui chamada, mas quando vi aquilo pensei em você. Achei que devia avisar. Mariana se virou para a senhora e olhou para ela com a gratidão silenciosa de quem raramente recebe esse tipo de atenção. Obrigada. De verdade. Leocádia acenou com a cabeça, deu meia volta e continuou a caminhada como se nada tivesse acontecido. Mas aquela informação pesou o dia inteiro nos ombros de Mariana. Não era surpresa, não exatamente. Ela sabia que quando Regis voltasse com o relatório ao Hélio, alguma coisa ia se mover. Mas saber que o advogado já estava no jogo mudava o prazo. Ela precisava agir antes. O telefone de Hélio não foi uma surpresa quando chegou. Chegou na tarde do dia seguinte. A voz dele estava diferente, menos descontraída. Ele disse que estava revendo algumas coisas, que achava que tinha detalhes no contrato que precisavam ser revistos, que havia itens de valor que ele não tinha sido informado sobre no momento da venda. O contrato foi assinado, Hélio, ela disse. Contratos têm revisão, Mariana. Meu advogado disse que, dependendo do que foi retirado dali, pode haver base para questionamento. Ela respirou fundo. Se tiver qualquer questionamento, pode mandar o seu advogado falar com o meu. Você tem advogado? Vou ter, ela disse, e desligou. Não tinha. Não ainda. Mas ia conseguir. Ficou parada com o celular na mão por um momento, olhando para o campo do lado do terreno. O milho estava crescendo, verdão, denso, sem saber de nada do que estava acontecendo do lado de cada cerca. Ela pensou no quanto tinha gostado sempre dessa indiferença tranquila da natureza. As coisas crescem porque é para crescer. Não pedem licença, não explicam para ninguém.
Ela foi buscar indicação de advogado naquela mesma tarde. A resposta de Fábio Rezende chegou antes do advogado. Ele ligou numa manhã de sábado, quando ela estava no terreno, e a voz dele tinha uma animação que ela não tinha ouvido ainda. Mariana, são peças da Cerâmica Valença. Tenho certeza agora. Mandei para um colega especialista e ele confirmou. O padrão é o da série Campos do Sul, que eles produziram entre 1958 e 1961. São as mais raras. Não se encontra isso há décadas. Ela ficou quieta, deixando a informação assentar. Quanto vale o lote completo? Ela perguntou. Ele deu um número. Mariana precisou encostar no tijolo mais próximo. Era quase 6 vezes o que ela tinha economizado nos últimos 10 anos. Mas eu preciso ser honesto com você, Fábio continuou. Isso vai chamar atenção. Quando eu publicar as fotos para os compradores, vai ter gente interessada de vários lugares, e você vai precisar estar preparada juridicamente para vender esse material com segurança. Já estou providenciando, ela disse. Não era totalmente verdade ainda, mas ia ser. Naquele mesmo fim de semana, ela procurou Marcelo e pediu indicação de advogado. Ele indicou uma mulher chamada Doutora Conceição Lara, que trabalhava com contratos civis em outra cidade, a cerca de 40 quilômetros dali. Mariana pegou o carro na segunda-feira de manhã e foi sem avisar ninguém. Conceição Lara era uma mulher de uns 50 e tantos anos. Cabelos pretos bem cortados, que recebia as pessoas no escritório com uma objetividade que Mariana achou reconfortante. Não perguntou mais do que precisava. Analisou o contrato em silêncio, passando o dedo pela página com aquela atenção de quem leu muita coisa e sabe onde olhar primeiro. Cláusula de uso geral. Inciso 2, ela disse. Aqui está. Todo e qualquer material presente no terreno, incluindo estruturas, revestimentos, fundações e demais componentes construtivos. Assinado pelo proprietário original. Ele assinou isso? Mariana perguntou. Assinou. E essa cláusula cobre o que você encontrou. A posição jurídica de vocês é sólida. Mas ele tem mais dinheiro para sustentar uma briga longa. Conceição olhou para ela por cima dos óculos. Então a gente não deixa virar briga longa. Vamos construir o argumento agora, antes de ele apresentar qualquer recurso. Você tem como pagar os honorários iniciais? Mariana tinha separado a madeira de lei para vender. Era o suficiente. Concordou. Saiu do escritório com aquela mistura de alívio e tensão que acompanha quem tomou uma decisão importante, mas sabe que o caminho ainda é longo. A tarde estava fria quando ela voltou ao carro. Ficou sentada por um momento antes de dar a partida, olhando para o para-brisa. A rua à sua frente era de asfalto liso, sem buracos, diferente da estrada de terra de Barra Seca. E ela pensou em quantas vezes na vida tinha saído de uma estrada lisa e voltado para o chão irregular, e como era sempre o chão irregular que parecia mais real. Quando voltou ao distrito, a Rosângela estava esperando na porta da sua casa. Mariana a viu de longe e sentiu o estômago apertar. A irmã tinha o carro estacionado no lado de fora, os braços cruzados, expressão de quem estava esperando há mais tempo do que achava justo. Posso entrar? Rosângela perguntou, sem cumprimento. Pode. Elas sentaram na mesa da cozinha. Mariana colocou água para ferver sem perguntar se a irmã queria café. Era um gesto automático, desses que o corpo faz quando a cabeça está ocupada demais. O Décio ouviu comentar. Rosângela começou. Que você encontrou alguma coisa no terreno do Hélio. O Décio ouve muita coisa. É uma cidade pequena, Mariana. É. Silêncio. A água começou a ferver. Mariana levantou, colocou o pó no coador, ficou de costas por um momento. Eu quero saber o que você achou, Rosângela disse, com uma voz que tentava ser direta, mas saiu como acusação. Encontrei material de construção. É o que comprei. Décio disse que ouviu falar de azulejos antigos. Mariana virou com as 2 canecas na mão e colocou na mesa com uma calma que ela mesma não sabia de onde estava vindo. Quem disse isso para o Décio? Não importa quem disse. Importa muito. Rosângela desviou o olhar, passou a mão pela toalha de mesa. Era uma toalha com flores bordadas que tinha sido da mãe.
Mariana aguardava há anos sem saber bem por quê. Mariana, a gente é irmã. É. E quando você precisou fazer aquele curso técnico anos atrás, quem pagou a metade? Mariana ficou quieta. Eu ajudei você quando você precisou. Rosângela continuou. E agora você achou uma coisa grande e nem me contou. Não te contei porque você foi lá na mercearia do Décio e disse na frente de todo mundo que eu nunca saí do lugar. Mariana disse, com a voz baixa, mas firme. Não foi. A irmã abriu a boca, fechou. Rosângela, eu te amo. Mas não existe dívida de curso técnico que dê direito a uma parte do que eu trabalhei para conquistar sozinha. Você vai embora com esse café e essa conversa não existiu. Rosângela ficou alguns segundos em silêncio, com aquela expressão de quem não está acostumado a ser encerrado. Levantou, pegou a bolsa. Havia uma rigidez nos ombros dela que Mariana reconhecia da infância, quando a irmã mais velha não conseguia o que queria e fingia que não tinha querido. Você vai se arrepender de me tratar assim. Talvez, Mariana disse, mas não hoje. A irmã saiu sem beber o café. Bateu a porta com uma firmeza que não chegou a ser portada, e Mariana ficou sentada sozinha na cozinha, com as duas canecas na mesa e uma dor no peito que não sabia bem como nomear. Não era raiva, era cansaço. O cansaço de quem passa a vida inteira sendo subestimada pelas pessoas que deveriam acreditar nela mais do que ninguém. Ela bebeu os 2 cafés, depois foi dormir. Mas não dormiu bem. Ficou acordada pensando na irmã, no processo que estava por vir, nas caixas cobertas no galpão. Pensando se tinha feito a coisa certa ao mandar Rosângela embora, ou se havia uma versão daquela situação onde as coisas pudessem ser diferentes. E sem resposta clara, ficou olhando para o teto até o quarto começar a ficar cinza de madrugada. Nos dias que seguiram, ela continuou trabalhando no terreno durante o dia, mas à noite ficava com o celular na mão, acompanhando os desdobramentos pelo que Marcelo e Fábio iam contando. Fábio tinha publicado as fotos dos azulejos num grupo fechado de arquitetura e restauro, sem citar o nome da proprietária nem a localização exata. Em menos de 48 horas, 2 compradores diferentes já tinham perguntado o preço. Um deles era uma mulher chamada Irene Cavalcante. Irene tinha 57 anos, era pesquisadora de patrimônio histórico e material construtivo e trabalhava numa universidade de uma cidade grande, a várias horas dali. Quando viu as fotos dos azulejos, mandou uma mensagem longa para Fábio na madrugada, cheia de pontos de exclamação e perguntas em sequência. Era do tipo de pessoa que dorme pouco e pensa muito. Ela reconhecia o padrão. Não só isso. Tinha escrito um artigo sobre a cerâmica Valença 5 anos antes, numa época em que ainda buscava registros documentais sobre a olaria, sem nunca ter encontrado peças físicas do acervo. Achava que tinham se perdido todas. O artigo acabou sendo sobre a ausência, sobre o que desaparece quando as pequenas manufaturas fecham e ninguém documenta. Fábio passou o contato de Irene para Mariana. As duas conversaram por telefone numa tarde nublada, enquanto Mariana caminhava devagar entre as fileiras de tijolo que ela mesma tinha organizado. Eu preciso ver essas peças pessoalmente, Irene disse. Posso ir até aí na próxima semana? Pode. E tem mais coisa que eu gostaria de checar. Você sabe se existe algum registro histórico dessa fábrica? Documentação, planta, qualquer coisa? Não sei. Mas sei quem pode saber. O nome que Mariana tinha na cabeça era o de Dona Carminha, a antiga secretária do cartório do distrito. Tinha se aposentado há quase 10 anos, mas era conhecida por guardar cópias de tudo em casa porque não confiava no arquivo digital. Dizia sempre que papel dura mais que computador, e naquele distrito ninguém discutia isso com ela porque ela tinha 81 anos e já estava certa sobre muita coisa. Mariana foi até a casa de Dona Carminha na manhã seguinte. A senhora recebia visitas com desconfiança natural. Abriu a porta de janela antes de abrir a porta. Olhou Mariana por uns segundos como se estivesse decidindo se a deixava entrar. Depois abriu. Mariana, filha do Agenor, né? Isso, Dona Carminha. Seu pai era bom homem. Construiu a varanda do meu quintal. Entra. A casa cheirava a pão velho e remédio. Era arrumada,
com aquela ordem dos lugares habitados por pessoas que vivem sós e compensam a ausência com a organização das coisas. Havia santos por toda parte, algumas flores artificiais em vasos e um relógio de pêndulo que não batia mais, mas ainda marcava a hora. Mariana explicou o que estava procurando. Dona Carminha ouviu sem interromper, com aquela atenção de quem foi secretária de cartório por mais de 30 anos e aprendeu que o que não se diz em voz alta costuma ser a parte mais importante. Arquivo de construção da fábrica velha, ela repetiu. Tem uns 50 anos isso, pelo menos. Tem. Vou ver. Foi para o cômodo que usava como depósito. Ficou lá dentro por quase meia hora. Mariana esperou na sala, olhando para as fotos na parede. Uma foto em preto e branco de um casal numa varanda que ela reconheceu. Devia ser a varanda que o pai havia construído. Dona Carminha voltou com uma caixa de papelão coberta de poeira, colocou na mesa e abriu com aquela calma de quem sabe que as coisas certas merecem ser abertas devagar. Aqui tem tudo do cartório antigo que eles iam jogar fora quando modernizaram o sistema. Eu não deixei, ela disse com orgulho. Se quiser olhar, pode, mas não me tira nada daqui. Tira nada. Mariana passou quase 3 horas ali, folheando documentos amarelados com cuidado. Encontrou plantas de terrenos, atas de reuniões municipais, contratos de compra e venda de décadas passadas. Havia uma história inteira do distrito naquelas folhas que ninguém mais lia. E então encontrou um relatório de construção, de 1967, descrevendo a ampliação da fábrica de beneficiamento de grãos. A fábrica do Hélio. Ela leu devagar. O documento descrevia as etapas da obra, os materiais usados, os fornecedores contratados. E numa nota de rodapé, numa letra miúda que ela precisou se aproximar para ler, estava escrito: azulejos para revestimento interno fornecidos pela Cerâmica Valença, sob encomenda direta do Sr. Otávio Drummond. Otávio Drummond, o pai de Hélio. Mariana ficou olhando para aquela linha por um tempo longo. A ironia era quase cruel. O homem que estava tentando anular o contrato dela, alegando que não sabia do valor daqueles azulejos, tinha um pai que encomendou aqueles azulejos, que saiu da mesma família, que carregava o mesmo sobrenome. Significa que Hélio cresceu naquela fábrica. Provavelmente andou por aquelas salas quando criança. Provavelmente passou a mão nas paredes azulejadas sem nunca saber o que tinha nas mãos. E quando o tempo virou e a fábrica foi demolida, não foi capaz de enxergar o que estava enterrado ali. O pai viu. O filho não. Ela pediu licença à Dona Carminha, foi até o banheiro e ficou olhando para o próprio reflexo no espelho por um momento. Respirou fundo, voltou para a sala. Dona Carminha, posso tirar uma foto desse documento? Pode, mas não pode levar. Ela fotografou cada página com o celular. Mandou tudo para a doutora Conceição naquela mesma tarde, enquanto ainda estava dentro do carro na frente da casa. A advogada ligou em meia hora. Mariana, onde você achou isso? No arquivo pessoal de uma ex-funcionária do cartório. Esse documento é fundamental. Ele prova que os azulejos foram encomendados especificamente para aquela obra pelo proprietário original, o que os torna parte integrante do terreno e de tudo o que havia nele. A posição jurídica de vocês ficou ainda mais sólida. Se o advogado de Hélio abrir o processo, a gente vai usar isso. E se ele não abrir? Melhor ainda. Mas prepare-se, porque acho que ele vai abrir. A notificação chegou 4 dias depois. Uma manhã fria, céu encoberto, aquele tipo de neblina baixa que o interior costuma ter no inverno. Mariana estava no terreno organizando as últimas fileiras de tijolo quando viu o homem chegar de carro, olhar o papel, olhar o endereço do terreno e caminhar até ela. Ela assinou a notificação sem dizer uma palavra. Leu o papel ali mesmo, em pé entre as fileiras de tijolo, com o vento balançando a lona azul que cobria as caixas. E teve a estranha sensação de que esperava por aquilo. Mas saber que algo vai acontecer não torna mais fácil quando acontece de verdade. Ela ficou olhando para o papel por um bom tempo, depois que o homem foi embora. A linguagem jurídica era fria, cheia de termos que ela não dominava, mas o sentido era claro. Hélio Drummond
Alegava que havia itens de valor histórico e comercial no terreno que não foram devidamente informados no momento da transação e que o contrato deveria ser revisto ou anulado. Ela guardou o papel no bolso do avental e continuou trabalhando. Mas aquela noite ela não dormiu bem. Ficou acordada, pensando nos meses que o processo poderia durar, no dinheiro que Hélio tinha para sustentar uma briga longa, na possibilidade de perder tudo aquilo antes mesmo de realizar o que havia sonhado. A cabeça vai a lugares ruins quando a gente fica muito tempo no escuro sem dormir. Ela pensou na Rosângela indo embora brava. Pensou no Marcelo, que ela ainda não tinha certeza se ia aguentar a pressão. Pensou nas caixas cobertas no galpão com as peças da cerâmica Valença, que ainda não tinham dono certo. Pensou em tudo o que podia dar errado de uma vez e sentiu aquele peso familiar no peito, aquele que ela conhecia desde que o pai foi embora, e ela ficou sozinha tentando entender como o mundo funciona sem ele. Na manhã seguinte, ela ligou para Marcelo. "Preciso que você não saia dessa", ela disse sem rodeio. "Sair de quê?" "Do acordo, da parceria com o Fábio. Sei que o Hélio pode tentar te oferecer algo para você se distanciar." Silêncio do outro lado. Um silêncio que durou 1 segundo a mais do que deveria. "Quem te disse isso?" "Dona Leocádia", ela disse. "Ela viu você saindo do armazém do Hélio semana passada." Outro silêncio, mais longo. "Ele me chamou lá", Marcelo disse finalmente. "Fez uma proposta de um projeto novo, grande. Falou que era melhor eu me manter neutro em relação a você." E eu fui embora sem assinar nada, mas fiquei pensando alguns dias. Ele admitiu com uma honestidade que ela não esperava. "Tenho contas para pagar, Mariana, não é simples." "Eu sei, mas liguei para você, não liguei?" A voz dele ficou mais firme. "Estou do seu lado, mas achei que precisava ser honesto sobre o que aconteceu." Mariana ficou um momento em silêncio, sentindo o peso daquela lealdade imperfeita que tinha escolhido ser honesta em vez de conveniente. "Obrigada por me contar", ela disse. "Isso vale mais do que qualquer contrato." Ela desligou e ficou olhando para o celular por um momento. Havia algo complicado naquilo. Marcelo tinha hesitado, tinha pensado em ceder, mas tinha escolhido ligar e contar, e ela sabia, de experiência, que é muito mais fácil fazer a coisa errada em silêncio do que fazer a coisa certa e admitir que cogitou o contrário. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Irene Cavalcante chegou no distrito numa quinta-feira de manhã num carro pequeno e cheio de pastas. Era uma mulher miúda de cabelos grisalhos curtos, óculos redondos e uma energia de quem tem pressa o tempo todo por conta própria. Desceu do carro e olhou ao redor com aquele hábito de pesquisadora que enxerga contexto antes de enxergar detalhe. Chegou ao terreno, cumprimentou Mariana com um aperto de mão firme e foi direto às caixas. Mariana removeu a lona. Irene abaixou, pegou uma peça, virou de um lado e de outro. Depois pegou outra, depois outra. Ficou em silêncio por um bom tempo, com as mãos nos joelhos, olhando para o conjunto como um todo. Havia uma qualidade de concentração nela que Mariana respeitou em silêncio. Não interrompeu. "Você sabe o que tem aqui?" ela perguntou por fim. "Tenho ideia. Isso aqui é o único lote intacto da série Campos do Sul da Cerâmica Valença que existe no mundo", Irene disse, com aquela voz de quem está dizendo uma coisa muito grande de forma muito calma. "Eu procurei por esse material por 5 anos. Entrevistei 4 ex-funcionários da olaria. 2 já foram embora desse mundo. Os outros 2 não sabiam onde as peças tinham ido parar." Mariana respirou fundo. "E aí eu mando um e-mail para o Fábio e ele manda uma foto." Irene continuou, levantando com aquela leveza de quem está com os pés no chão, mas os olhos muito longe. "Você sabe que isso tem que ser documentado?" "Sei. Eu quero comprar metade do lote para o acervo da pesquisa. E o que eu não puder comprar, eu garanto que vai para quem vai preservar. Não para decoração de restaurante caro." Apesar de tudo, Mariana deu uma risada pequena. "Você é durona", Irene disse com um sorriso. "Aprendi com meu pai.
Irene ficou aquela tarde inteira no terreno. Fotografou cada peça. Anotou em cadernos, mediu com régua. Era meticulosa sem ser lenta, eficiente sem ser fria. Mariana gostou dela da maneira que se gosta de pessoas que sabem o que fazem. Antes de ir embora, Irene disse que ia ao cartório local para verificar registros históricos da fábrica. Mariana não disse que já sabia o que ela ia encontrar. Esperou. No dia seguinte, o celular de Irene tocou às 9 da manhã com a voz dela diferente, mais séria. Mariana, preciso te contar o que encontrei no cartório. Pode falar. Tem um documento de 1967, relato da construção da fábrica, com o nome do encomendante dos azulejos. Otávio Drummond, Mariana disse. Pausa. Você já sabia? Sim. E você sabe o que isso significa no processo que está aberto? Minha advogada me explicou. Outra pausa. Mariana, Irene disse, com aquele tom de quem está reorganizando a admiração que tem por alguém. Você não achou aquele terreno por acaso, achei. Não por acaso, ela disse. Mas também não sabia o que ia achar de verdade. Mas preparou tudo. Preparei o que pude. Irene ficou quieta por um segundo. Quero te ajudar no processo. Não como compradora, como pesquisadora. Vou apresentar uma declaração formal sobre o valor histórico dessas peças e sua origem documentada. Isso pode ser usado na defesa. Mariana fechou os olhos por um segundo. Isso muda muita coisa, ela disse. Eu sei. É por isso que estou oferecendo. A declaração de Irene chegou por escrito 2 dias depois. Doutora Conceição leu com cuidado e disse que, junto com o documento do cartório, a posição delas estava tão sólida que o advogado de Hélio provavelmente ia pedir uma reunião antes de chegar perto de um juiz. Ela acertou, mas antes da reunião houve uma reviravolta que Mariana não esperava. Regis apareceu no terreno de novo. Dessa vez, não fingia ter problema no motor. Chegou caminhando de mãos nos bolsos, com aquela postura de quem está fazendo um esforço para parecer casual. Mariana estava separando pedras quando o viu chegar. Ficou de pé, tirou a luva de borracha da mão direita e esperou. Oi, Mariana, ele disse. Regis, posso falar uma coisa? Pode. Ele ficou uns segundos em silêncio, olhando para as pedras. Depois olhou para ela. Eu fui quem contou para o tio que tinha coisa escondida aqui. Eu sei. Mas eu vi o que você está construindo. E vi como você trabalha. Ele fez uma pausa. Eu acho que o tio errou em tentar pegar isso de você. Mariana ficou quieta esperando. Não estou aqui para pedir nada. Só queria dizer isso. Ele encolheu os ombros. Sei que não muda muita coisa. Muda alguma, ela disse com honestidade. Por que você está me contando isso? Ele pensou por um momento. Meu pai era assim também, ele disse por fim. Trabalhava feito louco e minha mãe nunca valorizava. Ela achava que ele estava sempre ficando para trás. Ele fez uma pausa mais longa. Depois que ele foi embora, ela entendeu. Mas aí já era tarde. Mariana olhou para ele. Por um momento, o sobrinho de Hélio era só um rapaz de 26 anos, carregando um peso que não sabia bem onde colocar. Obrigada, ela disse. Ele acenou e foi embora. Mariana ficou olhando para as costas dele por um momento. Depois voltou ao trabalho. Mas aquilo ficou com ela por um bom tempo. A convocação para a reunião entre as partes veio uma semana depois, num escritório neutro na cidade mais próxima, num dia de chuva fina que não decidia se parava ou continuava. Mariana foi com a doutora Conceição, de terno escuro e pasta de couro. Hélio chegou com o advogado dele, o doutor Afrânio, e com o sobrinho Regis, que não tinha sido convidado, mas apareceu mesmo assim. Quando os dois lados se sentaram à mesa, Mariana olhou para Hélio diretamente. Pela primeira vez desde o início de tudo, ele não tinha o sorriso fácil de quem acha graça. Estava quieto. Estava com a expressão de alguém que foi ao advogado esperando uma briga simples e descobriu que a briga era complicada. Doutora Conceição apresentou os documentos com calma. O contrato original com a cláusula de uso geral. O relatório de 1967 com o nome de Otávio Drummond. A declaração de Irene.
A confirmação técnica das peças. O advogado de Hélio pediu uma pausa. Os dois saíram da sala. Enquanto esperavam, Regis, que tinha ficado encostado na parede do lado de fora da mesa, olhou para Mariana com aquela expressão de alguém que já não sabe bem de que lado está. Tudo isso por uns azulejo velho, ele murmurou, mais para ele mesmo do que para qualquer pessoa. Mariana não respondeu. Doutora Conceição olhou para ela de lado e deu um sorriso discreto. Quando Hélio e o advogado voltaram, o ambiente na sala já era diferente, mais quieto. O advogado de Hélio disse que após a análise dos documentos apresentados, o cliente dele havia decidido não dar continuidade ao processo. Hélio não disse nada. Tinha os olhos fixos na mesa. Assinou o documento de encerramento que a doutora Conceição tinha preparado com antecedência, porque ela também esperava por isso, e saiu da sala sem olhar para Mariana. Regis saiu atrás e na porta se virou. Você tem sorte, ele disse. Não tenho não, Mariana disse sem raiva, sem arrogância. Tenho preparo. O rapaz foi embora. Doutora Conceição esperou a porta fechar, olhou para Mariana e disse, pronto. E aquela palavra simples carregava o peso de semanas de tensão, de noites mal dormidas, de uma irmã que tinha ido embora com raiva, de um homem que tinha rido da proposta dela e de um monte de entulho que o mundo inteiro via como lixo. Mariana assentiu. Não chorou. Não era o momento dos olhos molhados. Isso viria mais tarde. Na saída do escritório, debaixo da chuva fina que ainda caía, ela ficou parada por um momento na calçada. A doutora Conceição abriu o guarda-chuva e perguntou se ela queria carona. Mariana disse que não, que ia ficar um pouco. A advogada foi embora. Mariana ficou na chuva. E ali, sozinha naquela calçada molhada de uma cidade que não era a dela, ela deixou a respiração ir, uma de cada vez. O peito foi abrindo devagar, e os olhos, esses sim, molharam. Não de tristeza, de alívio. Daquele alívio profundo que só vem quando a pessoa que brigou por algo por muito tempo finalmente pode soltar. Ela ficou ali por alguns minutos, depois caminhou até o carro e foi embora. No caminho de volta para a Barra Seca, ela parou no posto de gasolina que ficava na entrada da cidade próxima. Pediu um café numa copo de isopor e ficou encostada no carro bebendo, enquanto o sol tentava aparecer por entre as nuvens. A chuva tinha diminuído para uma garoa fina. Um homem velho, sentado num banco na frente do posto, olhou para ela e disse, Você tá bem, moça? Tô, ela disse. Hoje foi um dia bom. Ele assentiu como se aquilo fizesse sentido e voltou a olhar para a estrada. Mariana tomou mais um gole de café e pensou que às vezes a felicidade não é uma coisa grande. É uma garoa fina depois de chuva e um café de isopor e a consciência de que você fez a coisa certa e conseguiu. A negociação com Irene Cavalcante levou mais 2 semanas. Elas conversaram por telefone várias vezes. Sentaram juntas uma tarde inteira na mesa da cozinha de Mariana, com café e cadernos. Irene era a tipo de pessoa que não fecha negócio às pressas, que vai e volta, que questiona e confirma. Mariana gostou disso. Indicava que ela levava aquilo a sério. No final, Irene ficou com 120 peças para documentação e acervo de pesquisa, a um valor que Mariana nunca imaginou ver reunido de uma vez. As outras 123 peças foram para Fábio Rezende, que já tinha comprador certo, um restaurador de imóveis históricos de outra cidade que pretendia usar os azulejos em 3 projetos de restauro com valor cultural reconhecido. Fábio garantiu que as peças iam para lugares onde seriam vistas e preservadas. Mariana acreditou nele porque ele não tinha motivo para mentir. O dinheiro chegou em 2 transferências separadas, com dias de diferença. Cada uma delas fez Mariana parar o que estava fazendo e ficar olhando para a tela do celular por um tempo. Aqueles números representavam mais do que dinheiro. Representavam a confirmação de algo que ela tinha guardado dentro de si por muitos anos, que ela sabia o que via, que o olho treinado pelo pai tinha valor, que o que os outros descartam nem sempre é descarte. Ela não gastou nada imediatamente. Ficou uma semana com o dinheiro parado, como quem deixa uma coisa nova assentar antes de mexer nela, e nessa semana foi procurar reforço para o que vinha pela frente,
Jefferson e Beto foram ao terreno perguntar se tinha mais serviço. Ela disse que tinha. E perguntou se eles conheciam alguém mais que precisasse de trabalho. Jefferson disse que a filha da vizinha dele, Patrícia, tinha ficado sem emprego recentemente numa padaria que havia fechado as portas, e que a dona Teresa, que morava no fim da estrada, sabia classificar material de construção melhor do que muita gente, porque o marido tinha sido pedreiro antes de adoecer. Mariana foi até dona Teresa naquela tarde. A senhora tinha 63 anos, pele curtida de sol, mãos que pareciam feitas de couro assim como o avental de Mariana. Ficou desconfiada quando Mariana bateu na porta, olhando por uma fresta antes de abrir. "O que você precisa?" "Conversar sobre trabalho, dona Teresa." A senhora a olhou por um longo momento. Depois abriu a porta. A casa era pequena e limpa. Havia uma foto do marido em cima do aparador, um homem de sorriso largo que Mariana não conheceu bem. O marido de Teresa tinha adoecido 3 anos antes e ficado de cama por quase 2 anos. Os vizinhos ajudaram quando podiam. Mas Teresa tinha carregado a maior parte sozinha, porque é assim que funciona. "Tenho um trabalho de classificação de material", Mariana explicou. "Tijolo, pedra, madeira. Vou precisar de gente que saiba olhar para o material e entender o que vale e o que não vale." "O Jefferson disse que o senhor Renato te ensinou muita coisa." Dona Teresa ficou quieta por um momento. "Ensinou, mas faz tempo que não uso." "Coisa que se aprende de verdade não some", Mariana disse. A senhora olhou para as próprias mãos. "Quanto paga?" Mariana disse o valor. Era justo, mais do que justo. Dona Teresa disse que sim. Patrícia foi contratada também, uma moça de uns 30 anos que tinha aprendido a ser prática desde cedo, filha de lavrador, que não reclamava de trabalho pesado e aprendia rápido. Quando Mariana explicou o que precisava, Patrícia perguntou 3 vezes para ter certeza que entendia, tomou nota num caderninho pequeno e foi embora dizendo que aparecia na segunda de manhã. E apareceu. No horário combinado, sem atraso. Com a equipe formada, o trabalho no terreno ganhou ritmo. O que Mariana levava dias para fazer sozinha agora ficava pronto em horas. E ela ensinava enquanto trabalhava, do jeito que o pai tinha ensinado a ela, mostrando, não explicando. "Esse tijolo aqui, Patrícia, bate e escuta." A moça batia. "Ouviu? Cheio. Esse aqui," ela pegava outro, batia. "Escuta a diferença." Patrícia ouvia e aprendia. Era daquelas pessoas que aprendem pelo corpo antes de aprender pela cabeça, e Mariana reconhecia esse jeito porque era o seu. Dona Teresa era diferente. Ela já sabia. Só precisava de um lugar para usar o que sabia. Quando chegou no terreno na segunda-feira de manhã, ficou uns 15 minutos andando entre as fileiras de material que Mariana tinha organizado, tocando aqui e ali, avaliando. Depois virou para Mariana e disse: "Essas pedras de canto aqui você separou por tamanho, mas devia separar também pela face. Pedra de face lisa vale mais." Mariana parou, olhou para a pedra, olhou para Teresa. "Você tem razão." Teresa deu aquele sorriso discreto de quem esperava ouvir isso, mas não estava completamente certa. "Pode reorganizar-se?" Mariana perguntou. "Posso." E foi. Sozinha, com uma paciência que Mariana reconheceu como a paciência das pessoas que passaram muito tempo esperando serem ouvidas. As semanas seguintes foram de trabalho constante e de uma dinâmica que foi se formando naturalmente entre as 4. Jefferson e Beto carregavam e moviam. Patrícia separava e registrava. Dona Teresa avaliava e organizava. E Mariana tomava as decisões. Ensinava o que era necessário, resolvia o que aparecia de imprevisto. Certa tarde, enquanto trabalhavam, Dona Teresa parou perto de Mariana enquanto as duas olhavam para a parede que tinha crescido naquele dia. "Você aprendeu isso tudo sozinha?" ela perguntou. "Com meu pai", Mariana disse. "Ele devia ser um bom homem." "Era", ela disse devagar, "e me ensinou a ver o que os outros não veem." Dona Teresa ficou quieta por um momento. Depois disse: "Meu marido me ensinou a cozinhar de um jeito que todo mundo come e fica quieto."
Ninguém valoriza isso enquanto ele ainda estava bem. Ela parou. Acho que o que os outros não valorizam é justamente o que tem mais valor. Mariana olhou para ela. Ela disse. Você acabou de resumir minha vida toda em uma frase. As duas riram. E foi o tipo de riso que só acontece entre pessoas que já passaram por coisa difícil o suficiente para saber que o humor não é frivolidade, é sobrevivência. A faixa de terra ao lado do terreno foi a próxima negociação. Pequena, de um vizinho que nunca tinha feito nada com ela e estava aberto a vender. O homem se chamava Claudemir, um senhor de chapéu de palha que cultivava um canteiro de abóboras do lado de fora da cerca e que, quando Mariana foi conversar, estava regando as plantas com uma mangueira pequena e um ar de quem tem paz com o que tem. Tem interesse em vender aquela faixa ali? Ela perguntou sem enrolar. Claudemir olhou para o terreno, olhou para ela, olhou de volta para o terreno. O que você vai fazer? Construir. Construir o quê? Um galpão. Ele ficou pensando por um momento. Que tipo de galpão? De material de construção. Claudemir ajeitou o chapéu. Vai fazer barulho? Vai ter caminhão, mas não de noite. Ele considerou isso com a seriedade de quem pesa cada coisa no seu justo peso. Me paga justo e eu vendo. Ela pagou justo. A construção do galpão começou numa manhã de sol forte, com aquele céu aberto que o interior tem quando quer mostrar que sabe ser bonito. Mariana chegou cedo, antes de todo mundo, marcou o chão com cal, olhou para a extensão do terreno e pensou no tamanho do que estava prestes a erguer. Não era grande, era suficiente. As paredes foram erguidas com os tijolos maciços que ela mesma tinha separado. Cada fiada assentada com argamassa que ela mesma preparou no traço que o pai usava. Jefferson e Beto carregavam e assentavam. Dona Teresa misturava. Patrícia media. E Mariana ficava de olho em tudo, corrigindo o que precisava, ensinando o que podia. Foram semanas de sol, poeira, dor nas costas e satisfação que ela não sabia bem descrever. Acordava antes do amanhecer e dormia antes das 10. O corpo reclamava, mas o restante ficou em paz. Uma noite, sentada na varanda depois do trabalho com uma caneca de chá na mão, ela ficou olhando para o terreno no escuro. Não dava para ver nada, só a silhueta das paredes que tinham subido naquele dia. Mas ela sabia o que estava lá. Sabia cada tijolo, cada fiada, cada pedra do piso da entrada que ainda ia ser assentada. Pensou em como havia começado tudo. Uma noite sem dormir, um papel assinado, um homem que riu. Aquele riso não doía mais. Tinha se transformado em outra coisa. Em combustível, talvez. No tipo de coisa que a gente usa para continuar quando o cansaço diz para parar. O telhado foi o mais trabalhoso. As vigas de madeira de lei, que Mariana tinha guardado com cuidado desde o início, foram serradas, tratadas e encaixadas com a ajuda de um carpinteiro de confiança, que Jefferson indicou. Um homem calado, de trabalho preciso, que não falava muito, mas entregava tudo certo. Chegava de manhã, cumprimentava com um aceno, trabalhava o dia inteiro sem telefone e foi embora quando terminou. Quando o telhado ficou pronto, Mariana ficou do lado de fora olhando para ele por um tempo. Aquela madeira tinha estado enterrada sob concreto por décadas e agora estava em cima, protegendo o que estava sendo construído. Havia uma lógica nisso que ela achava bonita. O piso da entrada foi o último capítulo da construção. As pedras de cantaria das fundações antigas, que ela tinha decidido não vender desde o início, foram retiradas com cuidado e colocadas em fileiras regulares na entrada do galpão. Ficaram perfeitas, cinzas e regulares, com aquela textura de quem atravessou muito tempo, mas encaixadas uma na outra de um jeito que parecia proposital. Na manhã em que o galpão foi concluído, antes de chamar qualquer pessoa, Mariana entrou sozinha. Ficou no meio olhando as paredes de tijolo maciço, o telhado de madeira escura, o piso de pedra na entrada. Tudo o que tinha vindo do monte que o Hélio achava que era lixo. Tudo o que ela tinha separado, guardado, carregado, protegido e construído. O cheiro era de madeira e argamassa fresca.
o mesmo cheiro das obras do pai. Ela não ia conseguir explicar para ninguém o que sentiu ali. Era uma coisa grande demais para caber em palavra. Era o tipo de momento que acontece uma vez, que não se repete, que a gente carrega pelo resto da vida como um ponto de referência. Ficou assim por um bom tempo, em silêncio. Depois saiu e ligou para o Marcelo. Ele apareceu à tarde, com Fábio Rezende, que estava de passagem pela região. Os dois chegaram juntos, saíram do carro, ficaram parados na entrada olhando o galpão. Nenhum dos dois disse nada por um momento. Você usou o material do próprio terreno, Fábio disse finalmente. Tudo. Isso é uma declaração, Marcelo disse. É uma construção, ela corrigiu com leveza. Fábio caminhou até a parede, passou a mão pelos tijolos. Parou num tijolo que tinha uma marca gravada fundo na superfície, a marcação da olaria antiga, a mesma marca que estava nas peças da cerâmica Valença. Olhou para Mariana com uma expressão que ela não soube nomear completamente. Esse tijolo tem história, ele disse. Tem, ela concordou. E agora tem futuro também, ele completou. Marcelo ficou parado na porta, olhando de fora para dentro com aquela expressão de quem está tentando entender algo maior do que o que está vendo. Quando você comprou aquele terreno, ele disse, você já sabia que ia construir isso aqui? Ela pensou por um momento. Não sabia de tudo, mas sabia que ia construir alguma coisa. Ele assentiu, como se aquela resposta fosse mais honesta do que uma resposta completa teria sido. Antes de ir embora, Fábio disse que um dos museus que ia receber as peças da cerâmica Valença pretendia fazer uma pequena placa de origem descrevendo o lote, a história da olaria e a circunstância do achado, e perguntou se Mariana queria que o nome dela aparecesse. Ela pensou por um segundo. Coloca o nome do meu pai, ela disse. Fábio olhou para ela. Agenor Bittencourt, pedreiro, ela disse. O olho era meu, mas o ensino era dele. Ele assentiu. A placa foi o último detalhe do galpão. Mariana tinha encomendado numa madeireira, uma tábua de madeira de lei, lixada, com as letras gravadas a fogo. O nome que ela escolheu foi simples, Bittencourt Materiais, o sobrenome do pai. Não havia subtítulo, não havia ornamento, só aquilo. Ela parafusou a placa na entrada do galpão sozinha, num fim de tarde, com o sol descendo atrás dos campos de milho e tingindo o céu daquela cor de laranja que o interior guarda como um segredo de família. Ficou olhando para a placa por um longo momento. Passou a mão pela madeira, sentiu o relevo das letras sob as pontas dos dedos e pensou no pai, em todas as manhãs que acordou antes do sol com ele, em todas as obras, em todas as lições aprendidas a cheiro de poeira e argamassa, em como ele pegava um tijolo e dizia, isso aqui tem história, filha, nunca jogue fora sem olhar direito. Ela nunca tinha jogado fora sem olhar direito. 3 dias depois de inaugurar o galpão, Rosângela apareceu. Não ligou antes. Chegou de carro, num sábado de manhã, com um pote de doce de abóbora nas mãos. O mesmo que a mãe delas fazia quando elas eram pequenas, com cravo e canela, que ficava no fogo baixo por horas até pegar aquela cor de ouro escuro. Mariana estava organizando uma prateleira dentro do galpão quando ouviu o carro. Saiu para ver. Ficou parada na porta quando viu a irmã se aproximando com o pote. Rosângela parou a uma distância de alguns passos. Olhou para o galpão, olhou para a placa, olhou para Mariana. E pela primeira vez em muito tempo, a irmã mais velha não tinha a postura da hierarquia. Estava parada como alguém que chegou num lugar que não conhece e está tentando entender as regras. Fica bom, ela disse, de um jeito que não era elogio fácil. Era a constatação de quem viu e não pode negar. Fica, Mariana disse. Rosângela estendeu o pote. Mariana olhou para ele, olhou para a irmã. Aceitou. Não convidou para entrar. Não era hora ainda. Mas segurou o pote com as 2 mãos e ficou ali, na entrada do galpão construído com entulho que ninguém quis, com a irmã do lado de fora, que tinha dito que ela nunca ia sair do lugar. Eu disse uma coisa que não devia, Rosângela disse, com a voz de quem está entregando algo que custou caro para dizer. Disse, Mariana concordou.
Não vou pedir parte de nada seu. Nunca devia ter pensado nisso. Não devia. Mais silêncio. Um pássaro cantou em algum lugar no campo do lado. Claudemir, no terreno dele, recolhia as abóboras numa cesta. O mundo continuava, como continua sempre, indiferente e belo. Mas você é minha irmã, Rosângela disse, com uma fragilidade que Mariana não ouvia há muito tempo. E eu não quero perder minha irmã por conta de dinheiro que nem era meu. Mariana ficou olhando para ela. Toda aquela teimosia de anos, toda a hierarquia não pedida, todas as vezes que Rosângela tinha diminuído o que ela fazia para se sentir maior. Estava tudo ali, naquele pote de doce de abóbora e naquela frase que custou caro. Não vai perder, Mariana disse, mas vai precisar de paciência, porque eu ainda estou processando. Eu sei. E não é só sobre o dinheiro, é sobre o que você disse lá no mercado. Eu sei disso também. Elas ficaram em silêncio por um momento. Aquele tipo de silêncio entre irmãs que carrega tudo o que ainda não foi dito, mas que não precisa ser dito agora. Vai querer um café? Mariana perguntou por fim. Rosângela quase sorriu. Quero. Elas foram para dentro. A primeira vez que a irmã mais velha entrou no galpão que Mariana construiu. Rosângela caminhou devagar, olhando as paredes, o telhado, o piso de pedra. Havia nela uma quietude que Mariana não tinha visto antes, como se o lugar exigisse aquilo. Parou no tijolo com a marcação da olaria, o mesmo em que Fábio tinha passado a mão dias antes. Que marca é essa? Da olaria onde vieram os azulejos que encontrei, Mariana explicou. E os azulejos, onde estão? Em museus, em restauros históricos, em acervo de pesquisa. Rosângela ficou olhando para o tijolo. Então você não ficou com eles? Fiquei com o dinheiro. E com o que me importava mais. Ela olhou para as paredes ao redor. Isso aqui. A irmã ficou quieta por um longo momento. E então disse uma coisa que Mariana não esperava. Pai teria gostado de ver isso. Mariana sentiu o peito apertar de um jeito bom. Teria. Ela concordou. Tomaram o café. Falaram de coisas pequenas, de memórias antigas, do cachorro que tinham de criança, de uma receita que a mãe fazia e que nenhuma das duas tinha decorado direito. Não resolveram tudo. Não havia como resolver tudo em uma manhã. Mas havia um começo. E começos, Mariana sabia, são o que parecem ser. Fragmentos de algo maior que ainda está sendo construído. Quando Rosângela foi embora, Mariana ficou na porta do galpão, olhando o carro sumir na estrada de terra. O mesmo caminho que ela percorria toda manhã antes do amanhecer, sozinha, com uma lanterna de celular e a certeza silenciosa de que aquilo que todos descartavam tinha valor. Não tinha sido fácil. Nada tinha sido fácil. Havia sido humilhante pedir ao homem que riu dela. Havia sido exaustivo trabalhar sozinha nas primeiras semanas, com o corpo doendo e os vizinhos olhando com aquele misto de pena e estranheza. Havia sido doloroso a briga com a irmã, as noites sem dormir quando o processo foi aberto, a incerteza de não saber se Marcelo ia aguentar a pressão. E havia sido solitário. Muito solitário. Mas havia também as conversas com Dona Leocádia na beira da estrada de manhã cedo. A lealdade imperfeita, mas real de Marcelo, que escolheu ser honesto em vez de conveniente. A chegada de Irene, que enxergou nas peças o mesmo que ela tinha enxergado. Algo que o mundo estava prestes a perder, sem saber. A voz de Dona Teresa dizendo que o que os outros não valorizam é o que tem mais valor. O Regis aparecendo sem ter sido chamado para dizer que o tio tinha errado. E havia a placa na entrada do galpão. Bittencourt Materiais. O sobrenome do pai gravado a fogo na madeira de lei que ela mesma tinha separado do entulho. Mariana voltou para dentro. Tinha trabalho para fazer. Patrícia ia chegar em meia hora. Dona Teresa vinha depois. Havia um caminhão de material para receber, classificar e organizar. Era segunda-feira, e tinha tudo para ser um bom dia. Ela pegou o avental de couro do gancho na parede, amarrou atrás e foi trabalhar. Fim da história. Esta foi uma história que tocou nossos corações. Agora nos conte o que achou.
Você acredita que o que nos ensinam quando jovens pode mudar quem a gente se torna? Deixe nos comentários, dê seu like e se inscreva no canal para não perder outras histórias como essa.